Quando ocorrerá uma nova reversão dos polos magnéticos da Terra e como seremos afetados? O planeta Terra é uma esfera rochosa que contém, em seu interior, ferro líquido incandescente, em constante movimento, e carregado eletricamente. Essas correntes elétricas geram um campo magnético que envolve o planeta e protege a Terra contra a radiação espacial, mais especificamente, do Sol. Para se ter uma ideia da importância desse escudo protetor, basta observar o que acontece em outros planetas. Marte, por exemplo, tem um campo magnético muito fraco, por isso não tem muita atmosfera. Os ventos solares levaram embora toda a atmosfera do planeta. Essa é uma diferença crucial entre a Terra e Marte. Nosso campo magnético cria uma bolha protetora dentro da qual todos nós podemos viver, explica a BBC Brasil o geofísico Phil Livermore, professor e pesquisador da Universidade de Leeds, no norte da Inglaterra. A bolha protetora, no entanto, está sujeita a instabilidades e muda constantemente. Ao longo de sua história, o planeta Terra vivenciou centenas de episódios conhecidos como reversões magnéticas, nos quais a bolha perde força e os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar. Quando o núcleo da Terra está estável, sem grandes mudanças, a polaridade norte e sul se mantém. Mas, de repente, acontece alguma coisa, uma tempestade no núcleo da Terra, que afeta esse equilíbrio, diz Livermore. Segundo ele, as tempestades são como redemoinhos de líquido, tal qual as tempestades que ocorrem na atmosfera, associados a mudanças no campo magnético local. Basicamente, elas afetam o equilíbrio, assim como tempestades, na atmosfera. Isso faz com que uma área de polaridade reversa cresça. Se essa área cresce o suficiente, a polaridade de todo o núcleo será revertida, afirma o especialista. Também podem ocorrer reversões temporárias e incompletas, nas quais os polos magnéticos se distanciam dos polos geográficos. Às vezes, chegam a cruzar o Equador e depois voltam para suas posições originais, conta Livermore. Quando será? Para os especialistas, a questão é saber quando acontecerá a próxima reversão e como isso afetará a população. Livermore e seus colegas calculam que uma nova reversão magnética é iminente e baseiam suas suposições em algumas pistas. Estudos indicam que o campo magnético da Terra vem encolhendo 5% a cada século. Durante uma reversão magnética, o campo protetor da Terra fica bastante reduzido, podendo chegar a apenas 10% de sua força. Além disso, vestígios deixados por reversões magnéticas em rochas muito antigas mostram que as reversões acontecem algumas vezes a cada 1 milhão de anos. A última reversão completa, Abreu em Matuyama, ocorreu há 780 mil anos. Uma reversão temporária, o evento Lachamp, aconteceu há 41 mil anos. Com base nesses fatores, os cientistas concluíram que está na hora de acontecer mais uma reversão. Mas não há motivo para pânico. O que sabemos é que a reversão não vai acontecer amanhã, diz Livermore. Só temos os sinais deixados nas rochas como pista, mas, com base neles, calculamos que levou 1000 anos para ocorrer a última reversão completa. Então, mesmo se ela começasse hoje, ainda levaria um bom tempo. Por que então dizer que a próxima reversão é iminente? 1000 anos, em escala humana, é muito tempo. Mas na escala da Terra, não significa nada, acrescenta o geofísico. Sobrevivência humana. A boa notícia, segundo o especialista, é que a vida na Terra sobreviveu a centenas de reversões magnéticas ao longo da história do planeta. Os humanos sobreviveram ao evento Lachamp, que não foi uma reversão completa, há 41 mil anos. Ele durou 1000 anos, e a mudança na polaridade durou cerca de 250 anos, afirma. Sem eletricidade e sem GPS. Em artigo publicado no site The Conversation, Livermore diz, no entanto, que não é possível saber ao certo o real impacto de uma reversão completa sobre a espécie humana, já que o homem moderno não existia durante a última reversão magnética completa, há quase 800 mil anos. Mas os cientistas fazem algumas previsões. As alterações no campo magnético da Terra durante uma reversão
enfraquecerão seu efeito de escudo, levando a um aumento, nos níveis de radiação, na superfície da Terra. Se isso acontecesse hoje, a radiação poderia afetar a frota de satélites de comunicações, aviões, e a rede elétrica. Sem satélites, sistemas bancários, meteorologia, comunicações, operações militares, tecnologias à base de GPS, tudo isso deixaria de funcionar. Com a rede elétrica comprometida, sistemas de aquecimento, aparelhos de ar-condicionado, transportes, hospitais e indústrias também seriam afetados. Animais que, supostamente, usam o campo magnético da Terra para orientação, como baleias e algumas espécies de pássaros, também seriam afetados, sugerem alguns especialistas. Além disso, sem o escudo protetor, ficaríamos muito mais vulneráveis às chamadas explosões solares, chamadas em inglês de tempestades solares, que bombardeiam a Terra, com energia vinda do Sol. Em 2003, uma tempestade magnética batizada de Halloween Storm provocou apagões na Suécia e obrigou companhias aéreas a alterarem rotas de aeronaves para evitar os riscos causados pela radiação e problemas de comunicação. Satélites e sistemas de comunicação também foram afetados. Previsão do tempo no núcleo da Terra. Os riscos associados às explosões solares preocupam os cientistas, em particular, aqueles que estudam o Sol e tentam descobrir formas de prever o tempo solar. Enquanto isso, geofísicos como Pew Livermore se dedicam a tentar entender o que acontece e fazer a previsão do tempo no interior do planeta Terra. No total, 3.000 quilômetros de rocha nos separam do núcleo da Terra. No entanto, são as leis da física que regem o movimento do ferro líquido no núcleo do planeta. Segundo Livermore, com base nessas leis, deveríamos ser capazes de monitorar esse movimento e prever o tempo lá embaixo, da mesma forma que fazemos a previsão do tempo real, ao observarmos a atmosfera e o oceano. Com base nessas observações, deveríamos então, a princípio, ser capazes de associar reversões no campo magnético do planeta a um tipo particular de tempestade no núcleo da Terra. O pesquisador e sua equipe ainda estão longe de alcançar a meta, mas acreditam ter identificado uma corrente marítima no interior do planeta. Sabemos que o ferro líquido se move e que o movimento provoca mudanças no campo magnético. Ultimamente, tem havido muitas alterações no campo magnético perto do Polo Norte. Acreditamos que possam estar vinculadas a uma corrente. Essas correntes seriam como riachos de ferro líquido correndo dentro da massa de ferro incandescente. Sabemos que o núcleo da Terra está em constante movimento, mas nunca havíamos visto mudanças tão rápidas no campo magnético. Mas, como os especialistas concluíram isso? Para responder, Livermore usa uma metáfora. Imagine que há folhas flutuando na superfície de um rio. Quando as folhas se movem, sabemos que o que está se movendo, na verdade, é a água. O rio, explicou o especialista, é o núcleo da Terra. E as folhas são partes do campo magnético. Não podemos ver o núcleo da Terra, mas, se observamos algo que se move na superfície, podemos ver como o núcleo está se movendo. A ideia de um dia sermos capazes de prever o tempo no núcleo da Terra já não parece tão inatingível, conclui. Blog 10.000 revoluções por minuto.